diácono, irmãos e irmãs, aqueles também que nos acompanham por meio da rede social de nossa paróquia. Viram a glória de Jesus e disseram: é bom estarmos aqui. Disseram ainda: façamos 3 tendas. Jesus tomou apenas 3 dos seus discípulos, aqueles mesmos 3 que frequentemente chamava para momentos específicos, e chama agora para subir ao monte com ele. São João Damasceno nos dá uma explicação. Por que desses 3 discípulos? Pedro, porque haveria de ser o chefe da igreja. Tiago, porque seria o primeiro a morrer martirizado e precisava então ter a contemplação da glória para alimentar a esperança da eternidade e suportar a dificuldade da perseguição e da morte. Chamou João, porque João era aquele que tinha a maior penetração de entendimento do que Jesus dizia e ensinava, aquele que mais profundamente experimentava os mistérios da fé. Por isso, sobe ao monte Pedro, Tiago e João. E foi a contemplação da glória de Deus que fortaleceu os apóstolos nos momentos mais difíceis de tentação. Sobretudo, porque eles colocaram toda a expectativa da vida deles em Jesus. Deixaram trabalho, deixaram família, deixaram tudo para seguir Jesus. E Jesus seria preso e morto. E a frustração poderia colocar por terra todo o trabalho de formação que Jesus fez ao longo dos 3 anos. O texto nos oferece importantes reflexões. Vou destacar 3, dentre outras tantas possibilidades de reflexão com base nesse texto. Primeiro ponto, é a contemplação da glória de Deus que nos dará fortaleza na fé. E ainda nos manterá firmes nos momentos difíceis. Contemplar a glória de Deus nos dá uma fé mais firme, mais forte e que suporta dificuldades. Assim como Jesus fez com os apóstolos, faz também conosco. Assim como chamou Pedro, Tiago e João, ele chama cada um de nós pelo nome para subir o monte com ele, possibilitando a todos aqueles que o buscam, e o buscam com seriedade, poder experimentar de modo intenso e profundo a fé. De modo que essa fé, experimentada de modo mais intenso e profundo, possa também para nós ser sustentação em momentos difíceis. Nos momentos difíceis, quando experimentamos a glória de Deus, quando fazemos experiências intensas de fé, temos a convicção de que Deus está sempre conosco. A convicção da presença de Deus em nossa vida. E ainda quando temos oportunidade de uma experiência mais intensa de fé, temos um entendimento maior e uma esperança também maior da eternidade feliz. Uma eternidade de beleza nada na terra se compara. Diz o texto bíblico: algo que os olhos jamais viram, entendimento algum alcançou, aquilo que está reservado para nós no céu. E é tão espetacular que eles dizem: permaneçamos aqui. Como se dissesse para Jesus: não queremos mais descer o monte,
Não queremos mais deixar de contemplar essa visão transfigurada. Segunda lição desse evangelho: só quem subir o monte para rezar poderá ver a glória de Deus. Temos muitos católicos que não sobem o monte. Temos muitos católicos que vivem na planície e não se lançam e não se esforçam e não se empenham. É preciso ter disposição de rezar, disposição de estar com Deus. E nem sempre a oração será um momento prazeroso ou um momento de satisfação. Rezar também cansa. Rezar cansa como cansa trabalhar. Rezar cansa como cansa estudar. No Horto das Oliveiras, os discípulos não resistiram à oração. Não resistiram a 1 hora de oração. E Jesus repreende os discípulos dizendo: não foram capazes de vigiar 1 hora comigo. É preciso adequar a nossa rotina, para que a nossa rotina possa ter então priorizado o tempo da oração. Não venha dizendo: trabalho muito, não posso rezar. Não diga: eu estudo muito, não posso rezar. Porque você pediu a Deus o teu trabalho, você pediu a Deus o seu estudo, e agora você vira as costas para Deus dando desculpa de que não tem tempo. E depois quer ter uma experiência profunda de Deus. Todos temos o dia corrido com muitos afazeres, e só com determinação e organização de nossos horários seremos capazes de diariamente separar um tempo para oração, um tempo para meditar a palavra, um tempo para rezar o Santo Terço, um tempo para ir à missa ao longo da semana. Quantos de nós poderíamos comungar mais de uma vez na semana e não fazemos? Parece que não cremos que na Eucaristia está a presença real de Jesus. Porque se nós acreditássemos de verdade que na Eucaristia está a presença real de Jesus, não iríamos comungar mais vezes? Não iríamos dedicar mais tempo também a visitar Jesus no sacrário, a estar com Ele no sacrário? No nosso caso, no santuário de adoração? Parece que não cremos de verdade. Mas a certeza que esse texto nos dá, para mim e para vocês, é que apenas quem subiu o monte do recolhimento interior e exterior para rezar é que se colocará em condições de contemplar a glória de Deus. Não é como se Deus quisesse se manifestar apenas a algumas pessoas, mas talvez apenas algumas pessoas busquem Deus ao ponto de poder experimentar a contemplação da sua face. As pessoas chegam em casa, ligam a televisão, colocam alto e vão para outros cômodos fazer outras coisas, porque não conseguem experimentar o silêncio. O silêncio interior já quase não tem, porque todo mundo está com crise de ansiedade, pensando em um monte de coisa, e dificulta rezar porque a cabeça é cheia de tantas coisas. Paramos para rezar e ficamos lembrando de um monte de coisas, porque a vida está assim, corrida, agitada. Então, já temos a dificuldade interior, mas também não colabora o exterior. E aí, não criamos condições adequadas para a oração. E não criamos condições adequadas para encontrar Deus. A oração não é só uma repetição de fórmulas. A oração precisa ser um encontro. Há pessoas que vão para o encontro, jovens que vão para o encontro e se arrumam, e se preparam, para o encontro. É preciso se preparar para encontrar Jesus, para conseguir rezar.
podemos, meio que distraídos, rezarmos o terço. Podemos, meio que distraídos, abrirmos a palavra para lê-la. Mas sem o ambiente interior e exterior para a oração, essa oração pode acontecer, mas ela não vai ser um encontro. Vai ser mecânica. E não digo, então não vale. É melhor rezar do que não rezar. É melhor rezar mesmo que às vezes o ambiente não seja adequado. É melhor rezar mesmo que às vezes o momento não seja oportuno. É melhor rezar do que não rezar. Mas importa que, ao menos alguns momentos, a gente consiga preparar o ambiente interno e externo para a oração. Quantas vezes eu estou andando para lá e para cá com o meu terço na mão, e às vezes aquele é o único horário que eu vou conseguir rezar o terço. Mas preciso ter algum momento que eu pare para rezar o terço. Às vezes, o tempo que eu vou dedicar à meditação da palavra vai ser aquele tempo antes da missa, quase que já preparando a homilia. Mas preciso que em algum momento eu pare para poder encontrar Deus numa meditação com a palavra. Pode ser que a gente venha a alguma missa com a cabeça agitada e a correria, mas é preciso que em algum momento eu vá participar da Santa Missa com o máximo de preparação possível, criando o máximo de ambiente possível para que eu possa encontrar Deus. Então rezar é um esforço, se faz necessário um esforço que cansa e que nem sempre é prazeroso. Às vezes será. Terceira ideia. Não consegue contemplar a glória de Deus quem não está comprometido com a busca da santidade, quem não está comprometido com a superação do pecado. A ausência de luta contra o pecado também impede muitas pessoas de terem experiências mais profundas de oração e de contemplação de Deus, porque Deus não está onde está o pecado. E as pessoas, já disse isso em outras homilias e repito, as pessoas estão passivas diante dos seus próprios pecados, acostumadas com seus próprios pecados. Eu não admito chamar um pecado de estimação. Não, pastor, sabe como que é, né? Pecado de estimação. Não tem pecado de estimação. Vem para a confissão e fala, é um pecadinho. Não existe pecadinho, porque pecado ofende a Deus. Pecado te afasta de Deus. Não dá para dizer, estou em pecado, mas Deus está sempre comigo. Não dá para dizer isso, porque Deus não está onde está o pecado. Como enxergar se tem uma venda nos olhos? Como Deus virá a nós se nós continuamos escolhendo o pecado que ofende a Deus? O pecado é uma barreira que impede nossa relação com Deus, e uma barreira colocada por nós mesmos. Nós mesmos erguemos uma barreira entre Deus e nós. E até quando vão ficar dizendo, eu não tenho pecado? O fato de você dizer que não tem pecado, não significa que você não tenha de verdade. O fato de você não enxergar com clareza o seu pecado, não significa que você não tenha. Dizia, em 2 homilias atrás, quando nos aproximamos de Deus, a luz de Deus ilumina a nossa vida e revela a nossa condição de pecadores. A Quaresma é esse tempo de conhecimento próprio, de luta contra o pecado, de esforço para rezar mais, para rezar melhor, para que estejamos predispostos para o encontro com Deus e contemplar sua face. A experiência dos discípulos, dos santos e de algumas pessoas próximas de nós são uma prévia da eternidade feliz. Confiemos no testemunho dessas pessoas quando dizem para nós, é bom
estarmos na presença de Deus. Talvez você não consiga ter essa percepção. Talvez você nunca tenha tido essa percepção, ou tenha muito tempo que você não tem essa percepção de como é bom estar na presença de Deus, porque a maioria dos católicos vem por obrigação à missa, vem por tradição à missa. Mas é preciso fazer com que nossa relação com Deus seja de encontro, ao ponto de podermos dizer, é bom estar na presença de Deus. Você não vem aqui cumprir um preceito, você não vem cumprir uma obrigação religiosa, você vem aqui poder encontrar Deus. Porque é isso que vai dar vitalidade à sua vida religiosa, não é cumprir uma norma, é um encontro com Deus. E não se acomode se você olhar para a tua vida de fé e ver que a tua oração parece que não está sendo aquela que te faz ter uma experiência maior com Deus. Não se acomode, vá ao encontro de Deus. Deus hoje nos chama pelo nome para subirmos o monte com Ele. Confiemos nesse testemunho, para que possamos estar convictos que todo esforço, todo sacrifício e toda renúncia vale a pena para encontrarmos Deus, para contemplarmos a sua glória na terra e no céu. Assim seja. Amém.